Bom dia a todos. Com satisfação, então, como a Luísa acabou de comentar, que a gente inicia o segundo dia aí do terceiro colóquio de Direito e Literatura, com o primeiro painel da manhã, intitulado de O estigma da pena em Os Miseráveis, os desafios da reinserção social. Então, para falar um pouquinho sobre esse tema, nós temos os dois professores aqui, e eu vou fazer a pequena leitura dos seus currículos. Professor Drayton Gonzaga de Souza, pós-doutor pela Universidade de Tübingen, na Alemanha, professor titular e diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUC, do Rio Grande do Sul, atuando, então, na graduação e pós-graduação como professor permanente do PPG em Filosofia e do PPG em Direito da PUC. Professor Nelson Camata Moreira é doutor em Direito pela Unicinos, professor da pós-graduação stricto sensu, doutorado e mestrado, e da graduação em Direito da Faculdade de Direito de Vitória, no Espírito Santo. Além disso, também é líder do grupo de pesquisa Hermenêutica Jurídica e Jurisdição Constitucional. Então, de imediato, passo a palavra ao professor Drayton para que faça o seu pronunciamento. Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao segundo dia do nosso evento. Gostaria de expressar o meu sincero agradecimento por estar aqui, especialmente ao professor André Garan Trindade, que formulou o convite. É um prazer estar com os amigos aqui em Passo Fundo, dividindo essa mesa com o Nelson. E depois das três belas exposições de ontem, do professor Girardi, do professor Lawrence e da professora Vera, eu resolvi trilhar o caminho do professor Lawrence e mudei um pouco o foco do que eu ia falar. Eu fiquei um pouco ontem... me senti provocado a precisar um conceito que foi mencionado várias vezes aqui. Então, eu vou direcionar a minha fala para um outro foco. E o conceito que me chamou a atenção bastante ontem nas exposições foi o conceito de subjetividade, de sujeito. Então, eu vou tentar apresentar a minha visão, conceito belamente exposto ontem aqui, mas eu gostaria de dar uma contribuição, sobretudo a partir da filosofia. Didaticamente, podemos dividir, como faz, por exemplo, Habermas, a história da filosofia ocidental em três grandes períodos. Habermas fala de um paradigma do ser, ou da objetividade, paradigma do conhecer, que seria a subjetividade, e o paradigma do dizer, que seria a intersubjetividade. E esses dias, com o Lênio no Direito e Literatura, nós chegamos ao quarto nível, provocados pelo Lênio, que seria aquilo que os franceses usam, mas não só os franceses, que é o desaparecimento ou dissolução da subjetividade. Isso aparece, por exemplo, no livro que li por provocação do professor Lênio, que é o Reprodução, porque ali há o discurso e não há o sujeito. O sujeito tende a desaparecer e aparece também numa peça de Samuel Beckett a expressão, na tradução para o alemão, es wird gedacht, pensa-se. Não há um sujeito que pensa. Pensa-se. Es wird gedacht. Então, eu não vou me ater tanto a esse possível quarto momento, vou tentar falar dos três primeiros, e essa é uma divisão didática. Eu poderia apontar em cada período contra-exemplos. Então, antes que os senhores e as senhoras comecem a maquinar contra mim e mostrar o furo da minha argumentação,
eu já vou adiantando, eu sei onde é que estão as flores, tá? Obrigado. Então, tentem ir comigo naquilo onde podem ir comigo e depois me deem assim me tratem com uma certa benevolência, condescendência na exposição do meu argumento. Então, o primeiro momento, esse momento da objetividade, é um momento também que um autor brasileiro chamado Manfredo Araújo de Oliveira chama de cosmocêntrico. Professor de filosofia lá, nosso amigo, que esteve conosco esses dias. Cosmocêntrico, isto é, o primado é dado ao objeto, ao cosmos. E cosmos é uma palavra grega que tem dois atributos. Encerra em si a beleza. Certamente os senhores e as senhoras tiveram contato com o cosmos hoje de manhã, diante do espelho, porque uma palavra, esse é o substantivo cosmos em grego, tem um adjetivo que é cosmetikos. Então, o cosmético que nós usamos no dia a dia em casa, ele tem por função embelezar. E, além de embelezar, ele tem por função pôr um pouco de ordem. São duas ideias que aparecem na noção de cosmos. Em Heráclito, nós vemos isso claramente. Existe um caos original que passa a ordem, cosmos, pela atuação do Logos. Então, essa noção de ordem é uma noção muito importante na cultura grega. Aparece a palavra taxis também, que aparece em sintaxe, sintático, e que é uma palavra muito cara ao direito. Direito, qualquer manual de direito, esses que o Lênio recomenda, esse direito em 25 minutos. Depois eu dou a recomendação bibliográfica que o Lênio sempre dá. É uma sinopse da sinopse da sinopse. Dá para ler assim, ontem, assim, no intervalo de Inter e São Paulo, que foi 1 a 1. Todos os manuais de direito falam das funções, ou da sociologia jurídica também, introdução ao direito, sociologia do direito, quais são as funções do direito, e uma delas é a questão da manutenção da ordem, o apaziguamento social, mas a questão da ordem é uma concepção central no direito. Os juristas funcionam assim, a forma mentes do jurista é uma forma ordenada, tudo tem lugarzinho. E essa ordem, na concepção grega, ela é uma ordem que habita o universo, ela é uma ordem cósmica, e aí existe uma palavra em grego chamada homologeo, que deu em português o verbo homologar. Então, o conhecimento seria uma espécie de homologação, de confirmação dessa ordem inerente ao mundo. E no Novo Testamento, nas cartas de São João, por exemplo, homologeo significa confessar. Então, a função do sujeito seria uma função passiva, ele se adequaria a uma ordem existente no universo, e o conhecimento seria a reprodução, a expressão de tal ordem. Essa função de homologar, dizer o que está na realidade, a realidade tem a primazia, e isso aparece, por exemplo, na estrutura da tragédia grega. A tragédia grega não se preocupa se alguém vai morrer, se alguém não vai morrer. Em várias tragédias aparece essa estrutura triádica, uma ordem original, uma perturbação da ordem e um restabelecimento da ordem. Então, esse é o primeiro momento que nós associamos geralmente com a metafísica grega. Um segundo momento seria essa concepção teocêntrica, quando vem, mas dentro do paradigma do objeto ainda, quando vem o cristianismo, e aí nós temos Deus, tradição judaico-cristã, Deus como aquele que assegura uma ordem no universo. Ele não é só criador do universo, mas ele também é o mantenedor, é o que mantém o universo. Tanto é que se atribui a Einstein, jocosamente, não sei se ele disse a frase, se Deus cochilasse um segundo, ele acordaria sozinho, porque ele não é apenas criador, ele mantém, ele conserva a ordem do universo.
Então, há um deslocamento dessa ordem. Ela não é uma ordem cósmica por si, mas ela é posta no mundo por um Deus criador. Por sinal, minha esposa me mandou uma frase do Einstein bem interessante essa semana, porque a minha mesa é um pouco caótica, como esses livros aqui, não só em momento de escritura de dissertação e tese. Daí ela disse assim, Einstein teria dito, essa ordem na mesa revela a ordem na cabeça da pessoa, né? E aí Einstein teria dito, e o que dizer de uma mesa vazia? Bom, estou tranquilo agora com meu caos doméstico. Tá, você também está absolvido. E agora vamos chegar onde eu queria, de modo central na minha exposição, que é o período moderno. A professora Vera, ontem, com brilhantismo, se dedicou ao moderno, que é Immanuel Kant. Eu vou me dedicar com muito temor de cometer alguma atrocidade a um período um pouquinho anterior, já que temos aqui o professor Girardi, que conhece muito bem o século XVII, foi orientado por um grande conhecedor do século XVII. Eu vou ficar um pouquinho ali no século XV e XVI e vou me escapar do XVII. Depois ele aplique, né? Esse paradigma do objeto, ele vai ser superado na modernidade. Lênio escreveu vários textos sobre isso, com brilhantismo, que o caracteriza. E o que acontece aqui? Nós temos alguns movimentos. Por exemplo, na arte, o Renascimento, já conversei isso com a Henriette em outra oportunidade. Se vocês pegarem aquele quadro, A Escola de Atenas, do Rafael, que está lá no Museu do Vaticano, vocês vão ver essa mudança que ocorre, temos dois italianos aqui, na história da pintura, que é a introdução da perspectiva. Então, a arte não vai ser mais mimesis, imitação, mas a arte como construção. E o conhecimento como tal não é mais reprodução no mundo, ele é construção. A primazia agora vai se deslocar do objeto e vai para o sujeito. Então, naquele quadro, Escola de Atenas, sobre o qual um autor alemão chamado Glenn Monster escreveu um livro de 120 páginas, e primeiramente em inglês, traduzido ao alemão depois, apesar de ele ser alemão, são 120 páginas magníficas sobre aquele quadro. Aquele quadro lá no Museu do Vaticano. E lá, naquele quadro, provavelmente, um autoportré do próprio Rafael. Entre aqueles tantos que estão lá. Lembram aquele quadro, né? Aristóteles apontando para baixo e Platão apontando para cima no centro do quadro. E haveria um autorretrato, de novo, então um indício de subjetividade daquele quadro. Então, o Renascimento, sobretudo italiano, como a recuperação do humano, a expressão dessa postura, para usar a minha taxonomia até agora, antropocêntrica. O centro não é o cosmos, o centro não é Deus, o centro cada vez mais vai ser assumido pelo sujeito, pelo ser humano. E, no primeiro momento, o ser humano ele é autônomo, não onipotente, mas ao longo da modernidade nós vamos chegar a isso. Essa valorização da subjetividade do sujeito, evidentemente que é uma conquista fantástica na história das ideias do Ocidente. A descoberta do sujeito, a ascensão do sujeito é algo muito positivo. Nós vivemos disso hoje, vivemos nisso hoje e não reclamamos. Nós gostamos disso. O Código de Proteção ao Consumidor, por exemplo, é a expressão do respeito à subjetividade. Podemos ver algumas coisas assim, garantias penais estão em Feuerbach, por exemplo, Beccaria, estão tudo nesse contexto de proteção da subjetividade. E no que diz respeito a um aspecto que me é muito caro nesse contexto, a questão da transcendência de Deus, que fora tão importante na Idade Média, ela vai perdendo um pouco espaço. Vai perdendo esse pouco espaço. O Lawrence mencionou ontem, e não está aqui para conversar sobre isso, já aparece em Santo Agostinho. Sim, já aparece em Santo Agostinho. E aí ele disse, não tanto a noção de subjetividade, mas de interior. Exatamente. Nas Confissões, que em parte é um relato autobiográfico. E lá, nas Confissões,
Agostinho, quando fala de Deus, ele diz: não vou buscar Deus fora, na objetividade. Onde é que ele vai buscar? No sujeito, na interioridade. Dentro, em latim, é intus. O grau comparativo é interior. E o grau superlativo é íntimo. E ele define Deus como sendo interior íntimo meu. É o mais íntimo do meu íntimo. É aquilo que é mais profundo da subjetividade. Lá, nesse lugar, está a transcendência, está Deus, etc. Então, em Agostinho, então, é um dos exemplos, para furar o meu esquema aqui, né? Já temos essa noção de subjetividade. Não expandida, evidentemente, como acontece na modernidade. É isso que eu quero dizer. Quando se fala desses grandes momentos, são tendências epocais. Não é que dizer que não há como escapar. Aristóteles já conhecia também isso. Quando ele fala, por exemplo, que a alma, no peripsiches, de ânima, é de alguma forma todas as coisas, panta, ta, onta, ele já sabia que o conhecimento tem uma dimensão também subjetiva. Não é por acaso que é um grande autor, mas não era o acento epocal. Nós temos um amigo na China que gosta de ver subjetividade nos gregos como existe na modernidade, na verdade, Lênio, né? Então, ele trabalha na China, né? E já participou do direito de literatura conosco, mas mora na China. Então, são tendências epocais, né? Então, aqui vamos tendo esse deslocamento e esse processo, vamos dizer assim, de ascensão da subjetividade que acontece na modernidade. Só que essa modernidade, ou esse período moderno, ele não nasce do zero, ele pressupõe aquilo que é anterior. E no que diz respeito, então, a essa passagem do teocêntrico ao antropocêntrico, tá? Nós vamos, por exemplo, ter no século XIX, em Ludwig Feuerbach, por exemplo, que escreveu uma obra em 1841 chamada A Essência do Cristianismo, a famosa frase, lapidar frase, homo homini Deus. O homem é Deus para o próprio homem. Hobbes já tinha escrito isso, homo homini lupus e homo homini Deus, mas o homo homini Deus aparece fortemente em Feuerbach. Então, esse processo de ascensão da subjetividade, ele vai levar a uma espécie de exclusão da transcendência, da religiosidade de Deus. Só que, aqui que está o meu ponto central na minha fala hoje. Aqui, alguns dizem que começa esse processo chamado de secularização fortemente. E aqui nós temos um problema. O que é secularização? A chamada tese da secularização. A tese da secularização, assim expressa, por exemplo, pelo sociólogo austríaco que vive nos Estados Unidos, Peter Berger, é quanto mais afirmação da racionalidade, menos religiosidade, etc. Então, Deus e o ser humano seriam grandezas inversamente proporcionais. Ao afirmar Deus, eu tenho que negar, excluir o ser humano, ou afirmar o ser humano, eu tenho que excluir, negar Deus. É um ou. Ora um, exclui o outro. E a secularização é um conceito jurídico, no primeiro momento. Quando alguém abandonava um mosteiro e ia viver no mundo, no séculum, ele passava por um processo de secularização. Quando propriedades saíram do domínio da titularidade da igreja e passaram para o poder temporal, isso foi secularização. A secularização é trânsitos, passagem, troca de titularidade. Certos atributos que pertenciam a Deus pertencem agora à humanidade. E isso leva a uma espécie de potencialização da humanidade. Forte potencialização da humanidade. Então, o conceito de secularização é um conceito originalmente jurídico. A paz de Westfália pode ser mencionada aqui também, entre outros elementos. Bom, só que, ao tirar certos elementos da tradição religiosa e colocar numa matriz secular, imanente, houve uma conservação de certos elementos anteriores. É como se fosse uma batata quente. Eu posso para outra mão, mas eu não me livrei dela. Então, estruturas vão perpassar do paradigma anterior, vão perpassar o novo. E um exemplo que eu já dei em outras circunstâncias, eu vou dar para agradar o Lênio, que está aqui na minha frente, para abrandar a fúria crítica dele. Então,
E o outro, nós já conversamos. Tem um autor alemão chamado Thomas Gutmann, que fala da canonística medieval. Vários institutos do direito penal vêm do direito canônico. A desculpa entre conduta doloso e culposo, a noção de crime e pena, pecado, está tudo lá. E nós, claro que muda a fundamentação. Eu vou dar um exemplo aqui jocoso, aliás, para vocês não, porque hoje em dia são outros tempos. Eu vou falar sobre a poluição noturna. Não sei nem se sabem o que é isso. Chamado em alemão sonhos molhados. A pessoa se excitou e depois tem uma ejaculação espontânea dormindo. O rapaz, o ser humano de sexo masculino. O que tem a ver esse tema com direito e com filosofia e com Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele tem quase um tratado sobre esse assunto. Não, são linhas, páginas, porque a discussão é a seguinte: é pecado ou não? Se o agente foi dormir com pensamentos libidinosos, é pecado. Se não, se foi uma conduta totalmente involuntária, não é pecado. Isso se chama em direito penal, ou em direito, uma ação livre na causa. Actio livre em causa. Actio livre em causa vem do direito canônico, do contexto da moral sexual. Então, várias estruturas. Tem um autor cuja obra principal foi traduzida ao português pela editora Donicinos, que se chama Berman, Direito e Revolução, que ele aponta claramente as raízes teológicas do direito. O direito, em sua história, teve muito mais fundamentação teológica do que fundamentação não teológica. A fundamentação secular não teológica é mais recente. Então, a secularização aponta para esse elemento. Várias estruturas que eram do domínio religioso passam para o domínio secular, no direito, na filosofia, na literatura. Se vocês pegarem uma obra que vocês leram na infância de vocês, com 7 anos, que é O Pequeno Príncipe, vocês vão ficar aqui agora, por isso que esse livro me marcou tanto, nos marca tanto, por causa do background, o Hintergrund religioso dele. Ora, onde é que se dá a pane do avião? No deserto. O deserto é um lugar clássico da mística, dos eremitas. Eremos, em grego, é deserto. O livro se chama Le Petit Prince, o Pequeno Príncipe. Príncipe é um dos atributos crísticos. Cristo como o príncipe da paz. Nesse livro tem uma serpente, que é um símbolo forte do cristianismo. Tem um cordeiro, um mouton, que é outro título cristológico, Agnus Dei, na tradição católica. Então, a força desse livro também vem do pano de fundo teológico religioso não explicitado. Isso, como disse, se aplica no direito, na literatura, na filosofia. Estruturas, a própria concepção dialética de Hegel, com essa dimensão triádica, vem do Tratado da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele falou sobre isso, escreveu sobre isso explicitamente. Então, nolens volens, querendo ou não querendo, nós somos os que estamos aqui, marcados por essa estrutura religiosa ocidental. O Max Scherer escreveu sobre isso, uma obra chamada A Posição do Ser Humano no Mundo, de Stellung des Menschen im Kosmos, que nós somos gregos, somos judeus, cristãos e pessoas da ciência. Judeus, grego significa aqui metafísica. E vou dar mais um exemplo, já me advertiram aqui com o tempo. Em 94, eu fui fazer um curso de alemão na Alemanha, e depois de 2 meses de curso, fui fazer uma viagem para uma região riquíssima, que é a Turíngia, Thüringen. Lá está Eisenach, onde nasceu o Bach, onde viveu o Lutero, Erfurt, e depois um pouquinho adiante, em outro estado já, Weimar, Jena, Leipzig, até Dresden. E aí éramos 3 mulheres e eu. Uma japonesa, uma boliviana, uma argentina e eu. 4 dias de carro naquela região.
E era Semana Santa. Começamos com a Quinta-feira Santa, Gründonnerstag, Karfreitag, Sexta-feira Santa. Aquela japonesa não entendeu nada. Ela não era conhecedora da tradição judaico-cristã. Então, olhar um vitral, escutar a paixão de São Mateus na Sexta-feira Santa, isso não é nada. Entenderam? Há um quadro referencial, um horizonte, homenagear o Lênio e o Gadamer, e o Heidegger, a partir do qual nós lemos o Ocidente. E nosso modo de pensar, de perceber, é fortemente marcado pela religiosidade. Não estou fazendo proselitismo aqui, estou só constatando. Tanto é que o Habermas agora mudou, depois de falar de secularização, no inclusão do outro, depois de falar dessa dimensão ontoteológica da fundamentação de normas e a dimensão soteriológica relativa à salvação, agora fala de era pós-secular. No Pensamento Pós-Metafísico 2, ele só fala disso agora, e está escrevendo um livro sobre rito. Então, a tese da secularização, essa do Peter Berger, segundo Peter Berger, teria ido à breca. E ele revisou a tese, dizendo que os dados empíricos não sustentam essa tese. Nós temos que falar de uma dessecularização, e alguns falam de ressacralização, ou do retorno dos deuses, para usar uma expressão do Max Weber, Wiederkehr der Götter. E isso, reitero, perpassa literatura, direito, filosofia. Então, eu tentei expor esse momento do objeto, essa passagem para o sujeito, objeto aqui seria metafísica grega e tradição judaico-cristã, a passagem para o sujeito, quando não mais Deus, a religião vão ser o elemento fundamentador, a fundamentação agora ela é imanente, ela está no sujeito, tanto é que em Hobbes nós temos a retomada dessa noção de conservatio sui, conservação de si, não precisa de Deus para conservar, nós podemos prescindir dessa hipótese, e temos que prescindir mesmo, numa sociedade secular, em termos de fundamentação, mas, como elemento cultural, nós não podemos esquecer a força de entendimento, na literatura, no direito e na filosofia. Então, momento do objeto, momento do sujeito, e esse terceiro momento seria um momento da intersubjetividade, momento da linguagem, giro, a reviravolta linguística, que não me interessa aqui. Eu vou concluir por aqui. Poderia ainda citar vários autores que tratam essa tese da secularização, como Carl Schmitt, na Teologia Política, falávamos sobre isso ontem à noite. Ele diz que os conceitos centrais da teoria de Estado moderna são conceitos teológicos secularizados. Poderia citar o jurista alemão Böckenförder, que fala que o Estado secular hoje vive de premissas que não pode mais sustentar. Poderia falar também daqueles que atacam essa tese, dizendo não, a modernidade não é mero produto da transcrição teológica num registro antropológico, como o Hans Blumenberg ou Gaucher, que é um francês que fala do desencantamento do mundo. Mas isso eu vou deixar para discussão, baseado num grupo que apresentava música em Porto Alegre, que é o Tangos e Tragédias, que eles chegaram à conclusão de que a melhor parte do show deles era o bis. Então eles diminuíram o tamanho do show e aumentaram o bis. Eu diminuo minha exposição e aumento a discussão. Abraço. De imediato, agradecendo ao professor pela exposição, ainda que com a nossa limitação de tempo, eu passo a palavra ao professor Nelson Camata Moreira e, ao final, então, aí os questionamentos. Fazendo uma saudação à Lígia e ao professor Drayton, que eu tive o prazer de conhecer ontem. Já o conhecia pelos programas Direito e Literatura, né? Já conhecia pela televisão, e até estendo aqui a brincadeira com Fundo de Verdade aos demais professores, porque muitos já conhecia, como eu falei com a professora Vera, a obra, e agora estou tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente, o que é muito melhor, ou que pode desmistificar também, né? Então, a gente
Vocês têm uma responsabilidade grande nisso. Gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao IMED e mais especial ainda ao meu amigo André, né, que está à frente dessa organização aqui e que teve essa iniciativa e me fez o convite, esse gentil convite. Está aqui o André. E em nome dele, ou na pessoa dele, eu faço esse agradecimento a todos os organizadores, mencionando aqui também a Ângela, porque ambos foram meus contemporâneos, né, meus próximos lá na Unicinos durante o curso de pós-graduação em estrito senso. Então, considerem-se todos saudados e abraçados na figura desses dois coordenadores, né? Faço o mesmo com os demais professores aqui e gostaria que vocês recebessem, os professores, essa saudação, né, encaminhada através do meu mestre, Lênio Streck, que me fez, há uns 12 anos atrás, me deslocar do Espírito Santo para vir morar e estudar no Rio Grande do Sul, né, encantado como eu estava com a hermenêutica, com os estudos sobre Gadamer, sobre Heidegger, e o que na época era ainda a nova crítica do direito, que agora a gente teve que readaptar, né, para uma decisão adequada, a uma resposta correta. Mas, sem mais delongas agora, para tentar aproveitar o tempo aqui, eu vou fazer uma exposição que ela procura dialogar com a proposta que o André fez, né? O André sugeriu um tema que foi o estigma da pena em Os Miseráveis, os desafios da reinserção social. Esse é o título do painel. Eu fiquei mais tranquilo também quando eu conversei com o Drayton sobre nossas possibilidades de apresentação aqui, porque eu vou fazer uma pequena mudança, tentando manter um link com a obra, pelo menos inicialmente, e eu já justifico essas mudanças porque atualmente estou estudando um autor brasileiro, dentro de uma compreensão do nosso constitucionalismo e da nossa modernidade periférica, e esse autor é chave para esse meu estudo no início do século, que é o Lima Barreto. Até indico uma obra completa dele agora, que saiu com contos e crônicas, mais de 150, muito curtinhos, assim, de uma página, meia página, mas foi uma pesquisa feita, inclusive, em arquivos oficiais e também a partir de manuscritos de textos não terminados, muitos sequer autorizados por ele, porque, como sabemos, ele morreu muito jovem, né, e deixou uma obra, como todo autor deixa, mas ele, precocemente, bastante inacabada. Mas, dentre os seus textos concluídos, né, eu vou trabalhar com dois aqui, que são as recordações do escrivão Isaías Caminha e o, talvez mais conhecido, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, minha fala ela vai ser dividida em 3 partes, tá, para encaixar no tempo e para tentar provocar um debate aqui. A primeira parte é uma reconfiguração do título desse seminário. Por quê? Porque reconfigurando o título desse painel, eu consigo me comunicar com os miseráveis e, ao mesmo tempo, partindo dele, alcançar Lima Barreto. Então, a primeira parte vai ser breve, é só uma reconfiguração do tema. A segunda parte é um link, propriamente, com um autor, melhor, com um personagem da obra Os Miseráveis, o protagonista, o Jean Valjean, e a partir desse link eu chego no terceiro momento, que é por que Lima Barreto nessa proposta aqui de aproximação entre direito e literatura, certo? Então, 3 momentos: a reconfiguração do título, o link dos Miseráveis com Lima Barreto, e o terceiro momento, para uma conclusão preliminar, digamos assim, porque a gente pode continuar no debate, a pergunta: por que Lima Barreto no nosso constitucionalismo? Pois bem, o tema, então, do painel: o estigma da pena em Os Miseráveis, os desafios da reinserção social. Eu vou trocar fazer um jogo aqui e trocar esse título por o estigma da subcidadania e os desafios da inserção social. Então, a gente troca o estigma da pena por estigma da subcidadania, que tem absolutamente tudo a ver com pena, porque é uma espécie de pena também, não a pena oficial aplicada pelo Estado a partir de um processo criminal, mas é a pena que muitas pessoas, às vezes, adquirem desde nascer no país como o Brasil, e tem que carregar consigo essa pena de cidadão subintegrado ou subcidadão.
E a questão da inserção social sem o re, porque o re sugere o retorno, né? Então, retornar com quem nunca esteve lá, né, o retorno para quem nunca ocupou um lugar digno dentro da nossa sociedade, quem nunca fez parte da sociedade. Então, não faz o menor sentido falar em reinserção. Daí eu saio desse lugar do direito penal e da criminologia, né, que também rende bastante debate, mas não é o meu intuito aqui. Eu sou professor de direito constitucional, sou professor de filosofia do direito, então eu quero levar para um local de pesquisa que talvez também sirva e agrade a muitos aqui, já que vai se falar, até pelo tema geral do encontro, bastante nessa questão, né, dessa abordagem criminal. Então eu saio do direito penal e da criminologia e vou para o direito constitucional e para uma política do reconhecimento, né? E essa abordagem que eu vou fazer dentro do direito constitucional, considerando uma política de reconhecimento, tem como pano de fundo para uma reconstrução histórica do constitucionalismo brasileiro, o que o Paul Ricoeur chama de uma fenomenologia hermenêutica do tempo. Então, o pano de fundo aqui é o Paul Ricoeur. Então, só dando uma ajeitada aqui para a gente não se perder, eu estou nessa primeira parte da fala, reconfigurando o tema, saindo de uma crítica eminentemente penal para uma análise constitucional do nosso constitucionalismo e abandonando essa questão do estigma da pena nessa esfera criminal e trabalhando de um estigma de uma subcidadania e abandonando também essa ideia de reinserção e trabalhando com inserção, que é um ponto de partida, né, para nós entendermos ou compreendermos o que é a cidadania. Então, a aproximação, já passo para o segundo momento. A aproximação com a obra Os Miseráveis se dá em que medida? Quando eu estava tentando, eu não vou mentir para vocês, reler o livro, eu não reli o livro de 1000 páginas nos últimos meses, né? Eu tenho essa leitura de muito tempo, e às vezes um tanto quanto truncada, apesar de ser extraordinária, mas eu fiz num momento muito anterior da minha vida. Mas se alguém aqui, eu vejo que tem jovens estudantes da graduação, ainda não teve contato, né, com essa história, eu quero acreditar que todos tiveram, mas não tem problema, porque você pode sair daqui hoje à noite já pelo menos pegar um filme para ter a noção, né? Tem um filme de 98 aí com o Liam Neeson e Uma Thurman, tem um musical com Hugh Jackman e o Russell Crowe, de 3 anos atrás, tem a minissérie com Gerard Depardieu e Jeremy Irons, em 4 capítulos. Então fica a sugestão, né? Perdoe-me aí os professores que são profundos conhecedores, mas tentando também inserir, né, os jovens que talvez estejam ainda se familiarizando com a discussão. Nessa obra Os Miseráveis, a gente tem como protagonista o Jean Valjean, que carrega consigo o estigma, num primeiro momento, da pena de ter sido um ex-condenado a 19 anos de prisão e que sai e que encontra uma série de dificuldades na vida, na sua reinserção, na sua readaptação social, no reconhecimento por parte da sociedade da cidade que ele passa. Ele consegue prosperar, mas a trama é muito bem trabalhada, o enredo é maravilhoso, ele é sempre perseguido, né, por um implacável inspetor. Mas o que marca o Jean Valjean é, sobretudo, um estigma de condenado e, antes disso, um estigma de miserável, né, que transcende aquele rótulo do Estado, né, em relação ao indivíduo que acabou de sair da prisão. Porque vocês vão de convir que um cidadão comum de Passo Fundo, que cumpriu uma pena de 20 anos, talvez por um roubo em concurso material e foi postergando a sua pena e não conseguiu progressão de regime, talvez ele tenha muito mais dificuldade em conseguir se reinserir que o José Dirceu, por exemplo, já está solto. E aí a gente pergunta, que estigma penal é esse? Ou será que existe um estigma social que antecede e que trata cidadãos no Brasil, né, como alguns de primeira categoria e segunda categoria, e não é o direito penal que rotulou isso, já foi rotulado muito antes do direito penal, ele só chancelou, né, ele só colocou um selinho a mais ali no rótulo. Então o estigma do Jean Valjean é de um subcidadão, é de um analfabeto, né, com todas as marcas de um miserável mesmo. Como os outros estigmas que acompanham a obra, também a prostituta, os meninos de rua, né, então esses estigmas, essas marcas, essas pechas que diminuem o sujeito no convívio,
intersubjetivo, que diminui o sujeito socialmente, também são marcas da obra do Lima Barreto. E quando eu digo a obra, não é só Triste Fim de Policarpo Quaresma, ou especialmente Recordações do Escrivão Isaías Caminha, é a obra e a vida do autor, que, ao meu ver, é extremamente interessante justamente por isso, porque muitas obras são autobiográficas e se confundem, né, com os personagens de seus livros. Então, essa marca, né, da dificuldade de inserção social por parte do protagonista Jean Valjean, eu consegui enxergar em Lima Barreto. Tá? É uma ponte que eu comecei a fazer a partir dessa provocação do André, de um texto que eu já tenho preparado sobre Lima Barreto. Depois vocês me digam se ficou uma porcaria ou não, ou se vale a pena debater. De certa forma, eu estou, como um lugar inteligente, eu estou trazendo para o teste também, porque esse, né, André, não é um seminário qualquer, é um seminário para a gente trabalhar com metáforas, metonímias e negações. Então, além da rejeição e do estigma, existe o desejo de inserção. Jean Valjean tenta se alfabetizar, Jean Valjean tenta se politizar, ele, inclusive, se torna prefeito de uma pequena cidade, ele tenta se relacionar no âmbito do trabalho, ele se torna um empresário, na medida do possível, um patrão que procura compreender os seus empregados, salvo aquela injustiça que ele teria feito com a Fantine, né, que é a prostituta, de demiti-la quando ela tinha que cuidar de um filho, etc. Mas há o desejo de inserção, né, de participação na sociedade. E um outro elemento que eu acho bastante interessante e que eu lembro muito na obra do Lima Barreto e vejo nos Miseráveis é a presença desconfortante do Estado, né, o Estado perseguidor, o Estado negador de direitos, né, o Estado que parece que está ali para, de certa forma, prejudicar, né, essa inserção, né, e materializada nos Miseráveis, no Javert. Javert? Javert, o inspetor. São muitos personagens, alguns se destacam, outros vão e vêm, mas é o outro grande personagem da obra. Então, esses 3 pontos talvez me permitem agora falar um pouco de Lima Barreto, certo? Feito esse primeiro momento de uma reconfiguração do título, feita essa ligação, ou em homenagem à linguagem contemporânea, esse link entre Os Miseráveis e a obra do Lima Barreto, é lógico que foi só um aporte a partir de alguns pontos, né? Por favor, não estou querendo reduzir a obra do autor, até porque o tempo nos obriga às vezes a ser um pouco ou bastante sintéticos. Então, vem a pergunta agora, nesse terceiro momento, que é onde eu desenvolvo e vou deixar para o nosso debate, ao final, essas provocações. Por que Lima Barreto? Lima Barreto aparece nas minhas pesquisas recentes, porque tentando trabalhar uma reconstrução narrativa do nosso constitucionalismo e fazendo um recorte na história, no início do nosso projeto republicano, no final do século XIX, início do século XX, nós encontramos esse autor que procura denunciar uma série de mazelas sociais. É lógico que ele também tentou se inserir na Academia Brasileira de Letras e não conseguiu, tentou até de uma forma, digamos, pessoal, né? Nem em todo momento Lima Barreto se valia ou tentava se valer da impessoalidade ou do Estado de Direito, sem querer falar de corrupção ou de outro tema, mas também ele era marcado como homem do seu tempo pelas trocas de favores, por algumas tentativas de se alcançar algum lugar por facilitações. Não conseguiu. Não foi reconhecido pela Academia Brasileira de Letras, foi internado em hospício em mais de uma ocasião, faleceu aos 42 anos de uma forma trágica, mas o autor, né, pelos seus interlocutores, pelos seus intérpretes e críticos, ele é considerado como um autor de escrita militante e muitas vezes autobiográfica. Por essas e outras, seus relatos vêm sendo utilizados também como importantes documentos e registros acerca do começo do século no Brasil, certo? Então, Lima Barreto aparece aqui num contexto de uma análise do nosso constitucionalismo, especialmente a ideia de construção de um projeto republicano, que é fundamental para a implementação de uma tradição constitucional e para uma construção, digamos assim, de uma cidadania no Brasil, com seus pressupostos de respeito à dignidade e um projeto de igualdade. Contudo, com a sua crítica ácida, Lima Barreto ele consegue justamente mostrar que o projeto iniciado no Brasil, ele agride, e não
confirma justamente aquilo que ele havia prometido, né, que o professor Lênio também trabalha já desde a hermenêutica e crítica, que são as famosas promessas da modernidade. Então, nesse sentido, o recorte com a obra do Lima Barreto, ele pode ser até lido normativamente. Tá? Eu vou citar um artigo da Constituição de 1891, que talvez ele poderia até ser reproduzido nos dias de hoje, porque hoje nós ficamos apenas com o princípio da igualdade, mas o princípio da igualdade, professor Lênio, ele deve ser interpretado, principalmente por parte daqueles que ocupam o Estado, à luz ainda do artigo 72, parágrafo 2º da Constituição de 1791, que diz assim: todos são iguais perante a lei, idêntica à nossa Constituição. Aí vem uma explicação que talvez deveria estar ainda na nossa Constituição, que é: a República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobiliárquicos. Alguns no Brasil não sabem ainda que foram extintos títulos nobiliárquicos, alguns não sabem ainda que não podem se locupletar do Estado ou se valer de suas prerrogativas para atingirem certas regalias. Né? Qualquer semelhança com algum tipo de, não sei, auxílio, aí é mera coincidência. Eu estou falando de 1891, não estou falando de 2014 no Brasil. Então, vejam bem, pegando esse recorte da nossa Constituição, né, e talvez comece aí até um projeto de dirigismo constitucional, né, e eu tenho uma crítica que eu fiz junto com um aluno doutorando, um texto que a gente escreveu contra o Luiz Roberto Barroso. Contra o Luiz Roberto Barroso, num texto que ele escreveu com a Ana Paula de Barcelos, que ele diz que agora, em 88, começou tudo, agora nós temos um marco zero, foi bom para você, agora para mim vai ser bom, porque nós temos a democratização, nós vivemos um país de negação de direitos o tempo todo. Não, nós vivemos um projeto, o marco zero não é 88, nós temos uma tradição constitucional, que ela é feita de lutas, de negações de direitos, né, de afirmação de alguns, de um projeto que começou no final do século XIX e início do século XX. Daí, né, o início ele pode ser histórico, mas a fundação ela é sempre mitológica. Então, não há marco zero no nosso constitucionalismo, não há marco zero na Constituição de 88. Se quisermos entender a Constituição de 88, a gente tem que procurar a história do nosso constitucionalismo, a história das lutas por reconhecimento, a história da afirmação e da negação de uma série de direitos. Então, com esse dispositivo, eu passo à análise a partir do Lima Barreto. Por quê? Porque a promessa constitucional, como nós sabemos, fracassou logo no início com a reprodução de práticas herdadas do Império e da colônia, decorrentes da naturalização da desigualdade, o que forjou o surgimento dos subcidadãos brasileiros, uma gente desprovida de reconhecimento e que, por isso mesmo, revelou-se incapaz de assumir plenamente em homenagem ao constitucionalista Pablo Lucas Verdu, sentimento constitucional, muito embora em várias ocasiões, mesmo diante das adversidades, tenham levantado a voz contra a opressão e a marginalização, né, e aí uma cutucada nessa besteira que falaram de gigante acordou, né, porque sempre houve e está ocorrendo uma série de insurgências no Brasil, né, só que a gente vive de recortes da realidade, principalmente a partir da mídia. Então, nesse sentido, percebe-se que a noção jurídica de cidadania, engendrada nas sociedades modernas centrais, apreendida enquanto um componente existencial prévio da constituição da comunidade jurídica e política, e aqui eu lembro da palestra de ontem do professor Girard, que ele estava falando dessa ideia de uma comunidade de indivíduos, de uma comunidade política de cidadãos. Então, esse projeto ergueu novos pressupostos de legitimação para o exercício do poder estatal e seu respectivo discurso. De outra parte, nas sociedades como a nossa, que se desenvolveram na franja do capitalismo central, nota-se a completa ausência desse expressivo alicerce valorativo prévio, calcado justamente na generalização da igualdade e da dignidade humana como pressupostos simbólicos, ao menos, do convívio intersubjetivo e das instituições modernas. Assim, é preciso, para compreender esse fenômeno dessa construção da subcidadania, recorrer a esse estudo histórico, e eu o faço agora com a obra com auxílio na obra do Paul Ricoeur, para mostrar a importância desse percurso,
E esse autor francês diz assim: onde se conjuga a representância do passado pela história e as variações imaginativas da ficção, tendo como pano de fundo as aporias da fenomenologia do tempo, ou trata-se do ponto de contato entre história e ficção. O que se pretende com isso é recuperar o tempo presente, o significado da negação de direitos na Primeira República, seus reflexos na construção da subcidadania e os desafios daí decorrentes ainda nos dias de hoje, no projeto de afirmação do constitucionalismo no Brasil, tornando a narrativa do Lima Barreto como esse ponto de partida. Passo as duas obras agora, dentro desse tempo que eu ainda tenho, para falar para vocês. E esse projeto de reconstrução, então, que eu procuro aprender a partir dessas obras literárias, começa com Recordações do escrivão Isaías Caminha. Esse livro ele conta a história de um jovem mulato que morava no interior do Rio de Janeiro e decide tentar uma vida melhor na cidade, na capital. E aí, ele já, com alguns traços de sua época, de uma cultura personalista, arruma uma carta de indicação, sai da sua cidade, tenta se apresentar a um deputado, porque esse deputado ofereceria um emprego que geraria uma renda, o tiraria da miséria e possibilitaria os estudos, porque o sonho dele era ser doutor, era tornar-se doutor. Aspas para Isaías Caminha, nas palavras do Lima Barreto: a minha situação no Rio estava garantida, assim, obteria um emprego, um dia pelos outros iria às aulas e todo fim de ano, durante 6 anos, faria os exames, ao fim seria doutor. Ser formado de anel no dedo, sobrecasaca e cartola, inflado e grosso, andar assim pelas ruas, pelas praças, pelas estradas, pelas salas, recebendo cumprimentos. Doutor, como passou? Como está, doutor? Isso era, nas palavras do Isaías Caminha, sobre-humano. Conquistar aquele reconhecimento reservado apenas para essa classe de cidadãos, pessoas superiores em si e por si mesmas, na verdade, pensava Isaías, aspas para Isaías Caminha de novo, era uma outra casta para a qual eu entraria e desde que penetrasse nela, seria de osso, sangue e carne diferente dos outros. Tudo isso de uma qualidade transcendente, fora das leis gerais do universo e acima das fatalidades da vida comum. Mas o desenrolar da história mostra que a sua dificuldade de origem social, e principalmente no Brasil no início do século XX, a sua dificuldade de cor, vão aos poucos colocando, né, esse cidadão ou subcidadão fora desse jogo, fora da oportunidade de se constituir através da educação e ter acesso ao trabalho, e como uma árvore, o Isaías narrando a angústia dele, como uma árvore cuja raiz não se encontra mais na terra, em que se apoie e de onde tire vida, era como um molusco que perdeu sua concha protetora e se vê a toda hora esmagado pela menor pressão. Essa passou a ser a minha vida no Rio de Janeiro. Dessa escrita, então, emerge a frustração de quem um dia, em homenagem ao Sampa e do Caetano Veloso, teve um sonho feliz de cidade e que frustra aquele projeto de uma Constituição, aí pegando a Constituição vigente lá para o Isaías Caminha, né, de 1791, em seu artigo 172, parágrafo 2º, que tentava mostrar que as pessoas não poderiam se distinguir por títulos ou por pressupostos que as diferenciavam completamente umas das outras no ponto de partida. Aí nós não teríamos, de fato não temos, ou temos uma dificuldade de afirmar o Estado de Direito. Então isso, sintetizando um pouco, porque a Lívia já me deu 5 minutos aqui, eu tenho que acelerar para dar pelo menos um sentido final, isso mostra na obra do Isaías Caminha, né, na história do Isaías Caminha, essa frustração e isso que a gente pode chamar, fazendo um aporte na sociologia, né, política, de uma naturalização da desigualdade. A outra obra, o Policarpo Quaresma, mostra um personagem um pouco diferente na medida em que ele é um sonhador, não é isso, professor Henriette? Ele é
nacionalista, né, um defensor dos valores da pátria, é um fanista, ele quer ver o Brasil melhorar. Ele diz até o seguinte, palavras do Policarpo: pequenos melhoramentos, simples toques, porque em si mesma, em sua opinião, a grande pátria do Cruzeiro só precisava de tempo para superar a Inglaterra. Policarpo Quaresma acreditava nisso, né, e ele tentou, de alguma forma, implementar, inclusive trabalhando o que é tão caro a todos nós, a linguagem, tentando resgatar ou implementar o Tupi-Guarani. Teve seu deslize lá, né, traduziu um documento para o Tupi-Guarani, em vez de traduzir para a língua portuguesa, teve uma suspensão por causa disso, foi também internado no hospício, como Lima Barreto também experienciou essa realidade. E depois tentou viver um tempo no campo, da agricultura, daquela riqueza que o Brasil poderia dar. Por uma série de dificuldades e de falta de incentivo, também não conseguiu mostrar que era possível prosperar por aquilo que a gente tem, pela nossa riqueza. Acabou sendo recrutado para trabalhar num lugar de menor expressão, teve uma oportunidade de se comunicar com o Marechal Floriano, mostrou a sua indignação, o seu desejo de transformação do Brasil, de melhoria das condições. Aí é uma aproximação muito nítida, né, com Isaías Caminha, o desejo de ser melhor, de estar no lugar melhor. Talvez não tão subcidadão como Isaías Caminha, porque ele já tinha uma certa projeção ali social, mas também extremamente angustiado no Brasil, e que acaba tendo um fim, o seu triste fim, como ele mesmo narra, muito parecido com Isaías Caminha, que é a desilusão, né, que é o reconhecimento de que lutar pela afirmação de um projeto republicano seria extremamente difícil, porque a nossa sociedade ela fez ou passou por essa virada sem efetivamente promover essa implementação de um projeto da igualdade. E, por fim, com uma proposta de diálogo mesmo, eu deixo uma conclusão prévia, né, um rascunho de conclusão para vocês, de que o professor Lênin sempre fala isso quando ele está indignado com algum comentário em relação a notícias do Brasil. Ele diz assim: é difícil fazer república nesse país. É uma frase que eu sempre lembro dele quando eu também quero criticar esse absurdo tratamento desigual que as instituições promovem, inclusive em relação a si mesma, né, diante da sociedade. Então, fica uma expectativa de uma compreensão melhor da nossa realidade a partir desses relatos, dessas narrativas históricas, e eu não tenho a menor dúvida que uma narrativa talvez autêntica, em homenagem à hermenêutica, ela estaria muito próxima, ou tem que levar em consideração, principalmente para os jovens que estão começando o curso de Direito, a literatura, né? Sem o relato literário, ou melhor, com o relato literário, nós teremos acesso a documentos mais honestos, talvez, ou até mesmo inédito, né, numa perspectiva como Walter Benjamin promove ou propõe lá na 8ª tese sobre o conceito de história, de se tentar varrer a história a contrapelo e compreender aquilo que foi jogado para baixo do tapete e que muitas vezes nos impede de entender, né, o sentido, ou de desvelar o sentido da nossa Constituição, porque a Constituição não está em si mesma, ela está ligada a toda essa tradição de negação, de afirmação e de luta por uma construção de um projeto republicano no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, professor Nelson. De imediato, passamos aos questionamentos. Peço a gentileza de que sejam breves diante do nosso adiantado da hora, em razão do próximo painel. Professor Lênin. Quero cumprimentar os dois. O Nelson foi meu aluno, brilhante exposição, e o Drayton é fabuloso. O quadro que isso me é muito caro. A todo momento eu repito isso, e o Drayton consegue fazer isso muito melhor do que eu. E acho apaixonante essa temática.
Eu queria fazer então uma pergunta brevíssima para os dois, embora a segunda seja mais para o Drayton. A primeira, sim, para os dois, muito seca, rápida, em cima disso que o Drayton disse. O Jean Valjean, ele só tem, ele só se torna sujeito no fim. Aquela perseguição dele não é um escravo de uma estrutura a todo tempo. E no momento, como é que vocês leem ele filosoficamente dentro do quadro que o Drayton pintou? E segunda, essa é para os dois, e agora para o Drayton, assim, rapidamente. Drayton, bem breve, não sei se você leu a novela do Curioso Impertinente, do Cervantes, que é um pedaço do Dom Quixote, do Lotário e do Anselmo. O Anselmo casa com a mulher linda, é rico, e contrata Lotário para testá-la, e depois a traça também, evidentemente, né? Enfim, azar dele. Enfim, então não cabe a pergunta, mas cabe sobre o Otelo, então, que é muito parecido. O Shakespeare, como um moderno, seguindo a discussão de ontem, o Shakespeare castiga o Otelo porque o Otelo buscava uma espécie de essencialidade, ou a coisa, ou seja, aquilo que está no lenço é a fidelidade ou a infidelidade no sentido de uma essência, e por isso, ao tentar buscar isso, que é uma verdade de revelação, ele é fortemente castigado pelo Shakespeare, porque Shakespeare é um moderno nesse sentido. E essa é a pergunta. Então, em cima disso, partindo disso que você falou, e também só isso, e parabéns, brilhantes, brilhantes. Bom dia, eu sou estudante da Universidade Federal de Santa Maria e a minha questão é para o professor Drayton, em relação a essa subjetividade exacerbada em que a gente vive hoje. O professor Lênio critica bastante os subjetivismos, as consequências desse paradigma da subjetividade, e eu gostaria de saber, fazendo um link com o que o professor Girardi mencionou ontem, no sentido de que nós não temos um imaginário político, porque muitas vezes a gente sabe que precisa romper com o paradigma, mas não sabe o que colocar no lugar. Eu gostaria de saber quais as possibilidades da hermenêutica filosófica, de Gadamer, de Heidegger, no rompimento com esse paradigma. Sí, yo también tengo una pregunta por Drayton que pero se conecta a la otra relación. No sé si he entendido correctamente, pero me parecía que tu reconstrucción de los fundamentos metafísico y religioso de la filosofía, del derecho y de la literatura occidental nos recuerdas de la raíz religiosas de los conceptos políticos, ¿no? Pero mi pregunta es, tú has recordado que en la sociedad post-secularizada hay un regreso del discurso religioso en la esfera pública, ¿no? Como dice Böckenförde, el Estado liberal vive de presupuesto que no puede garantizar, que quiere decir que las narraciones fundamentales no son jurídicas, son religiosas o literarias. Pero me parece que esto hoy sucede en un contexto global en que no tenemos solo el regreso de la religiosidad de nuestras sociedades occidentales, también tenemos el regreso del fundamentalismo, ¿no? Reading Lolita en Teherán no es lo mismo que leer Nabokov en Passo Fundo o en Tübingen o en Roma. Y ahora mi pregunta es esta, ¿cuál es la tensión entre estos fundamentos religiosos de la tradición liberal y la tradición republicana que también tenemos, ¿no? Que hemos recordado Nelson, que desde Niccolò Machiavelli hasta hoy insiste sobre cualquier forma de separación entre las narraciones religiosas y las narraciones políticas.
Pediram aqui que eu falasse 10 segundos sobre tudo isso. É o André que disse que ele fica apitando lá. Muito obrigado pelas brilhantes provocações. Vou ser sistemático. Caro Lênio, professor Lênio, perfeita a tua observação, Lênio. Lendo Os Miseráveis, do Victor Hugo, o leitor, pelo menos eu, sente um mal-estar, porque o Jean tem que toda hora trocar de identidade. Ele vai ter que ir migrando, ele troca nome. Ele não consegue permanecer dentro da própria pele, vamos dizer assim. Ele vai ter, então, troca de nomes, ele, devido a uma espécie de perseguição, ao estigma, à marca que está sempre atrás dele. Então, perfeita a tua observação. Ele tem um problema identitário, isso perpassa o livro. Pode ser uma chave de leitura do livro. Ele tem que trocar de nome. E nós, como nós associamos tão fortemente ao nosso próprio nome, nós somos conhecidos pelo nosso nome, identidade e nome são intrínsecos. Falamos sobre isso esse dia no Direito e Literatura, né? Sobre identidade, carteira de identidade e esquecimento. Bom, no que diz respeito ao Shakespeare, sem dúvida, é um autor moderno par excellence, e essa noção da verdade como esse conflito que aparece, de um essencialismo, vamos dizer, de algo pré-dado e não de algo que é construído. Então, eu não tenho nada a acrescentar à tua sempre perspicaz percepção desse tipo de fenômeno. Só ratifico, então. Alguém falou a senhora, como é o seu nome? Rafaela falou do subjetivismo. O Lênio tem falado muito sobre isso, né? Decido conforme minha consciência. Decido conforme minha consciência é o paradigma, aquele que já foi ultrapassado, que é o pré-linguístico, né? E a homenagem que eu queria fazer ao Lênio, que eu não fiz, porque o tempo correu, é o seguinte, o Hans Albert, que eu mencionei no Direito e Literatura, que tem uma crítica da razão hermenêutica, ele aproxima elementos do discurso do juiz ao discurso teológico. Então, o juiz, ele tem acesso a um saber privilegiado e eu tenho que descobrir quais são os desígnios do juiz. Popularmente, poderíamos dizer para o juiz, não vamos dizer isso no Brasil, você acha que você é Deus? Não é assim que, não foi a frase da moça esses dias? Você não é Deus. E esse é o problema aqui, olha, a minha fala não é tão antiquada assim. Você não é Deus. Exatamente. O Hans Albert mostra isso no livro. A estrutura teológica do discurso jurídico e especialmente do juiz. Eu vou até alguém que não sei se vai decidir hoje a meu favor ou no meu favor. E esses dias eu fui falar com um juiz, eu estou como advogado também, aí o assessor disse assim para mim, o senhor está... olha, eu não sei se ele vai atender o senhor hoje, e nem sei se ele vai liberar aquilo que o senhor quer. Daí, volta o assessor com 2 folhinhas, olha, o senhor teve sorte, ele está de bom humor hoje. Eu não vou dizer o que eu gostaria de ter dito naquele dia para o juiz, que também, acho que meu cliente não gostaria que eu tivesse dito, mas quem é esse cara revestido desse poder transcendente, transcendental? Bom, ondoteologia, quem é esse cara? Não vou falar, senão eu vou dizer o que eu dirigi. E o professor Alberto, que tive o prazer de conhecer ontem à noite, me brinda com essa excelente aí observação. Professor Alberto, com quem eu tive uma relação um pouco conflitiva ontem à noite, devo dizer isso de público. Nosso diálogo não foi tranquilo, porque ele queria falar da Copa do Mundo de 82, de Paulo Rossi, etc. E eu disse, professor, antes de 82 tem 70. Tá? Mas aí ele disse que era pequeno, não lembrava. E aí, mas então,
Aí mudamos de assunto para manter a amizade. Professor, sem dúvida, essa tensão, um retorno, uma vitalidade do religioso, como fala Habermas agora, vitalité des religieuses, ótimo, mas, ao mesmo tempo, os grandes problemas ligados ao fundamentalismo, na Europa, especialmente na Europa, não só na Europa, aqui no Brasil também, há estudos de sociologia jurídica sobre a influência da religião no parlamento. Poderia dar uma série de exemplos de um colega meu da USP, Ricardo Mariano, que trabalha com esse assunto, só sobre esse assunto. Então, o professor Pierucci, que faleceu também, trabalha com esse assunto. Então, há uma tensão. Só que a questão é a seguinte: nós não vamos ter solução jurídica para essas questões sem levar em consideração esse contexto concreto. O direito não vai poder funcionar em abstrato. Tanto é que, em Canterbury, por exemplo, há uma proposta de relativização do direito local por causa da Sharia. Então, nós não há uma receita pronta, uma resposta pronta para esse problema. Sobretudo na Europa, vão ter que construir. E não há como ignorar o ethos, as relações concretas daquele grupo societário, marcado, por exemplo, por ondas migratórias dentro da Europa, que trazem uma tradição religiosa muito forte. Então, o problema fica. E, como a Rafaela falou, esse excesso de subjetividade é um problema, esse excesso de indivíduo é um problema que a modernidade nos trouxe, e esse pessoal não sabe que houve um abalo na subjetividade. A hermenêutica abalou a subjetividade, o centro não é o sujeito, o centro é deslocado. Freud desloca a subjetividade, o sujeito não é senhor na sua própria casa, Nietzsche desloca, e parece que esse pessoal não notou isso ainda. Mas eu vou deixar para o... Rapidamente aqui, porque pediram para ser breve e já está no horário do próximo painel, em relação à colocação e à pergunta do professor Lênio sobre a identidade ou a liberdade conquistada pelo Jean Valjean. É interessantíssimo como ele realmente, a cena final, para quem viu o filme, ou a cena final na nossa imaginação lendo o livro, é que ele realmente se liberta ali na beira do Rio Sena e diz: agora eu posso viver uma vida, agora eu posso assumir o meu nome. Eu lembrei do livro, também me levou até o texto do Charles Taylor, a política do reconhecimento, quando ele vai dizer a negação de identidade ou o seu reconhecimento distorcido vai moldando, né, a subjetividade do indivíduo durante a vida. E parece que ele é sempre a história tentando se libertar. Não, você é um condenado. Você lê essa carta aqui, você é um analfabeto. Né? É sempre a imposição de algo diminuidor, né? De uma condição, de uma identidade precária, né? Se a gente pode chamar assim. E a impressão que a gente tem é que a partir dali, não, agora seja quem realmente você, pelo menos, gostaria de ser. Não que você vai ser, mas que você gostaria, até porque ele tem um fim tanto quanto triste, né, ao final, com a morte. Em relação à pergunta do professor Alberto, você tem completa razão, e essa questão começou com Maquiavel e essa tradição política e influência religiosa. A questão que eu tento colocar e podemos dialogar até que ponto a gente tem que ficar preso a essa tradição de uma cultura europeia, né, de uma leitura a partir da ciência política, que tudo começa com Maquiavel e Jean Baudin, e depois estudamos assim no Brasil, e depois vem o desenvolvimento, a relação disso, o contratualismo com o nosso constitucionalismo, aí vem os ideais liberais, a final do século XIX, porque Rui Barbosa trouxe, encantado com os Estados Unidos. Esse sincretismo, essa mistura, não traduz o que nós fomos e o que nós somos. Falta algo que está no nosso relato, que está na nossa forma de traduzir numa linguagem brasileira. Então, não é abandonar ou chutar essas raízes ou quase raízes, mas também não é só reconhecer ou construir a partir da colonização, né? Mais ou menos por aí. A gente pode continuar debatendo, porque nosso tempo, a Lívia está em cima da gente aqui, cobrando. Obrigado, professor Nelson. Obrigado, professor Drayton.
De imediato, então, descompomos a mesa e repasso a palavra para a Luísa para continuidade para o próximo painel. Muito obrigada.